Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos já entrar na palavra de Deus, em seguida entrar na oração, para nós falar com Deus. Gostaria que você se inscrevesse no canal, né? Compartilhasse aí essa mensagem, deixasse seu joinha também, em nome de Jesus Cristo. Vamos entrar na palavra de Deus que se conta no livro de João, né? Seu capítulo 1 e versículo 5. Vamos ler. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vós anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz com ele, na luz está, temos comunhão um com outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todos a angústia, a injustiça, né? E se dissermos que não pecamos, fazemos, mentimos, e a sua palavra não está em nós. Palavra forte da parte de Deus. O que a Bíblia nos relata? Se confessamos, ao reconhecemos e se arrepender dos seus pecados, né? Culpa, impureza. O ser humano atrai para si misericórdia de Deus quando o ser humano confessa, né, os seus erros diante dele com a firme decisão de abandonar definitivamente suas transgressões, recebe o seu perdão, né? A Escritura não apresenta outras possibilidade do homem ser perdoado pelo Altíssimo, senão por meio desse caminho. Admitir o erro exige humildade, pois contra a natureza humana, aquele que continuamente a si mesmo recebe a purificação do sangue do Senhor Jesus. Portanto, ele que cumpriu a obra de redenção fielmente está pronto para absolver e justificar todos os que se arrependem do seu pecado e passa a andar na sinceridade com Deus. Quando a palavra diz aqui, se disser que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos, né? No versículo 6. Versículo 6 aqui. Mentimos. Aquele que vive no pecado dá prova de que são
que sua fé não é sincera. Logo, todas as suas atividades religiosas são inúteis. Porque se nós disser que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós estamos mentindo. Se nós disser que está com Deus e não faz a vontade de Deus, é claro que nós estamos mentindo, né? A palavra de Deus não habita em mentira, né? Todas as suas atividades religiosas são inúteis. Que ama verdadeiramente a Deus se submete a Ele, né? Disse, ou desse modo, sua própria obra testifica, né? Sua regeneração espiritual. Nunca tente convencer a si mesmo ou outros de que sua fé é genuína, pois não as nossas ações que revela todos os nossos íntimos, né? Os religiosos da época do Senhor Jesus Cristo viviam juntamente assim. Eles tentavam convencer, né, todas as sociedades de que eram homens santos. Exigimos conhecimento das Escrituras, né? Mas mentíamos a praticar todos que transgredíamos os mandamentos sagrados. Diante disso, foram chamados pelo Salvador de raça de víbora, porque todos mentiam, seja na palavra, seja ou comportamento, e ruída do diabo. Portanto, aquele que conhece a verdade, mas permanece na prática da mentira, desconsiderada a justiça divina, que cedo ou tarde, né, revela a sua hipocrisia e punirá, e serão punidos. Quando você anda no pecado, quando você anda no erro, porque por isso que serve a Bíblia, a palavra de Deus. Em Eclesiastes fala que para tudo tem seu tempo. Tempo de plantar, tempo de nascer, para tudo tem seu tempo. Então, aquelas pessoas que estão dentro das igrejas, ensinando, ou pregando, ou levando a palavra de Deus, ou tentando enganar alguém, ele tem um tempo determinado de cair no seu próprio erro. Não precisa eu e você apontar, não. Ah, mas o pastor falou que é assim e agora não é. Então ele pregou errado. A Bíblia fala que para tudo tem seu tempo. Então, se ele estiver ensinando errado, uma hora ou outra, ele vai ser envergonhado. Porque a palavra aqui diz, em João 1, versículo 5 ao 6, ele fala, se disser que temos comunhão, olhe bem a palavra quando ela fala para nós. Se disser, né, que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. O que é em trevas? Caminhos errados, né? Como é que você vai dizer que tem comunhão com Deus e você não ama o seu irmão? Como é que você vai dizer que tem comunhão com Deus e não pratica a palavra de Deus? Como é que você diz que está em comunhão com Deus e não segue o comportamento? Então você está mentindo. Então você não tem comunhão com Deus. Assim são as pessoas que tentam passar mensagem enganosa, passar mensagem mentirosa,
né? E desde que não está vivendo aquilo ali. Ele está ensinando dentro das igrejas errado, ou pela rua, ou onde for, ou nos canal, né? Um dia aquilo ali acaba. Porque ele vai mentir tanto que um dia ele vai provar das mentiras deles. Porque para Deus ele não está fazendo mal algum. Para Deus não tem nada, ele não está fazendo mal nenhum. Mas para ele sim. Para a condenação dele sim. Então, Marito, porque o que é que tem esse versículo a ver com essa passagem? E se você ler aqui, no capítulo 1, versículo 5 ao 6, você vê Deus falar que se disser que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Se nós andamos mentindo para um para outro, falando coisas que não deve falar, pregando de forma que não existe, nós temos comunhão com Deus? Não, nós somos chamados de mentirosos, como a Bíblia diz, né? A Bíblia que fala, mentimos e não pratica a verdade, tá vendo? Mentimos e não está praticando as verdades de Deus. Mas se andamos na luz com Ele e na luz temos comunhão um com o outro. Se você está na luz, está andando certo com Deus, mostre a sua comunhão um com outros, né? Na hora que um cair, dê a mão para levantar. Na hora que um precisar, se você tiver dois, ceda para ele um. Essa é a comunhão de Deus. Porque aqui no versículo 6 a chegar ao 7, já fala, não praticamos a verdade. Aí no versículo 7 fala, mas se andamos na luz com Ele, com o próprio Deus, na luz, temos comunhão um com outro. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Todos os seus pecados, né? Do seu filho. O sangue, aqui fala no 7, versículo 7, né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Então, não tem como a gente não entender a palavra. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Aí no 8 fala, se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter pecado. Né? Se disser que eu não sou pecador, está mentindo. Eu não erro, está mentindo. Está mentindo, a palavra de Deus confirma. Se disser que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A gente não consegue, não vai enganar Deus nunca. As coisas que você pratica aqui, tentando enganar um, tentando enganar outro, nunca vá pensando que você está enganando a Deus. Nunca pense que você vai continuar errando, pecando há muito tempo. Porque você vai cair em cima do seu erro, vai cair em cima do seu pecado. Então por isso que nós temos que ter comunhão com Deus, tem que ser sincero com Deus, né? E se disser que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quando você mente muito, você passa a não ter mais confiança em lugar nenhum. Ninguém consegue ter mais confiança com você. Ninguém acredita mais em nenhuma palavra que você fale. Porque você já anda mentindo, já acostumou a mentir, e ninguém passa a acreditar em nenhuma palavra sua. Né? Não consegue acreditar. E se confessar os nossos pecados, aí a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você ora a Deus e você pede perdão
do seu pecado, mas aquele perdão sincero, o sangue do Senhor Jesus, ele te purifica de todos os seus pecados. Mas você não pode pedir perdão hoje e errar amanhã novamente. Porque quando você ora, pede a Deus perdão dos seus pecados, imediatamente o sangue de Jesus purifica o teu sangue. Mas se no outro dia você voltar a praticar as mesmas coisas erradas, os mesmos erros, você torna a se sujar novamente. Né? Você torna a se sujar novamente. Aí fala, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo a injustiça. Agora, no versículo 10, se disser que não pecamos, fazemos mentiroso, né? E a sua palavra não está em nós. É o que eu afirmei antes de encerrar aqui. Eu afirmei na palavra de Deus. Se você peca, se você erra, nós somos pecadores, sim. Mas se você não consegue falar uma palavra verdadeira, você está com a palavra de Deus na mão, está com a Bíblia aqui, sagrada, e você está lendo a Bíblia, está passando de outra maneira, você está errando e pecando feio. Então, se você continuar no mesmo erro, infelizmente, é o que a Bíblia diz aqui, ó. A sua palavra não está em nós. Tá vendo? É a palavra que confirma, né? Então, é necessário que nós leve a palavra do Senhor a sério. Pregue a palavra de Deus da maneira que ela é passada para você. Né? Não tente enfeitar a palavra de Deus. Se eu disser para você que o que eu estou lendo aqui é verdade ou mentira, aí você vai seguir a orientação? Não, você vai pegar a palavra de Deus, você vai abrir e vai conferir. Você tem a total liberdade de conferir. Você pega a Bíblia e abre. Em João 1, né? E versículo 5 ao 10. Você vai ver Deus falando com você. Não tem como nós continuar no erro. Só continua no erro quem quer. Porque a Bíblia diz, se disser que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Né? Essa é a palavra de Deus, que Deus nos dá nesta noite, para que nós venhamos meditar mais e aprender mais na palavra dele. Mas eu gostaria que você, sempre quando tivesse um tempinho, lesse a palavra do Senhor Jesus. Né? Porque quando você pega uma Bíblia e abre e lê um versículo, ou um capítulo, ou um salmo, você está dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Não é uma simples leitura, mas é um alimento do céu para a tua vida. Os momentos de angústia, né? Então é necessário que nós faça essa leitura para nós aprender do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar em oração, mas eu gostaria que você compartilhasse essa oração, essa mensagem para mais pessoas. Envie para os seus contatos, né? Para nós levar a palavra de Deus. Enquanto nós puder, enquanto nós tiver fôlego, como a Bíblia diz, louve ao Senhor. Você não está fazendo para mim. Você não está fazendo para o canal do YouTube. Você está fazendo para você mesmo. Não estou fazendo para Jesus, não. Você está fazendo para você mesmo. Oh, mas não é para Jesus, não. Você está fazendo para você.
Está fazendo para você. Porque a Bíblia diz que a palavra é para ser semeada. Quando você pega aquela palavra e você joga em uma terra fruto, no instante ela dá fruto, bom fruto. Então você tem que semear. Você tem que levar a palavra de Deus. Você não está fazendo para mim. Você não está fazendo para o canal não crescer. Mas você está fazendo para você mesmo. Cada mensagem que você envia para seus contatos, para outras pessoas, é uma pedrinha que está encaixando na tua coroa. E eu tenho certeza que naquele grande dia você vai ver, você vai contemplar o que você está fazendo aqui na terra. Porque Deus está no céu, mas Ele está contemplando o nosso trabalhar aqui na terra. E é necessário que nós também faça por merecer. Entrar no céu não é fácil. Ser salvo não é fácil. Ser cristã não é também fácil, nem também muito difícil. Mas só é aquele mesmo que quer ter uma comunhão com Deus, né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos entrar em oração para que Deus venha visitar o nosso lar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, eu entrego essas pessoas que oram conosco, essas pessoas que estão junto conosco aqui nesse canal de bênção. Eu também peço por todos que se encontram enfermos, todos os pedidos que se encontram aqui nesse canal, que o Senhor conhece o coração de cada um e sabe o que ele necessita. Aquele que está aqui orando, buscando uma porta aberta, aquele também que está buscando aqui uma cura até para um familiar de distante, mas a Bíblia diz que o Senhor é de longe e de perto. Eu creio que as orações não vai ser uma simples oração, mas o Senhor está contemplando cada um, a sinceridade de cada um. É como a Tua palavra confirma. É quando a Tua palavra diz. Se disser que temos comunhão com Ele e mentimos, nós está nas trevas. Porque se você tem comunhão e continua mentindo, que comunhão nós temos? Mas desde que nós estamos aqui clamando ao Senhor, é porque nós crê e confia. A Tua palavra é a única e não tem outra. Eu creio que essa pessoa que está orando conosco vai receber livramento, cura, transformação e a visita do Espírito Santo de Deus. Guarda todo nas Tuas santas mãos e opera maravilha. E mostra para ele, dando livramento e livrando do mal, e repreendendo todo espírito imundo, oração contrária, força negativa, que venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Guarda todo nas Tuas santas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecendo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.